Amém. Boa noite, gente. Paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eita Deus, que honra. Amém. Antes de eu começar a trazer a palavra para vocês, eu queria perguntar se a gente tem algum visitante hoje aqui, alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Amém. Se vocês puderem ficar de pé para a igreja conhecer vocês, não se envergonhem, a gente é assim mesmo. Sejam bem-vindos. Tá? Recebam o nosso abraço. E alguém vai entregar aí para vocês uma fichinha, tá? Para vocês, se quiserem, se puderem, tá? Colocar os dados de vocês para que a gente conheça melhor. Tá? Muito obrigado por terem vindo. Amém. Quero que você feche seus olhos, por favor, para a gente orar mais um pouco. Amém. Quieta a tua alma nessa hora. E entra na presença do Deus eterno. Amém. Deus, eu me rendo a Ti, me rendo à Tua vontade, à Tua soberania, nessa hora. Me sinto muito honrado de ter sido, ó Deus, chamado e escolhido por Ti, Senhor, para essa hora, para esse momento. Poder trazer, ó Deus, uma exortação, como um profeta o faz, sendo a boca de Deus no meio da sua igreja, do seu povo. Mas, ao mesmo tempo, eu me humilho diante de Ti, porque eu compreendo a grandeza, a relevância que tem para Ti, Senhor. Encontrar um canal que possa carregar esse poder dessa mensagem, Senhor. Eu te peço, tem misericórdia de nossas vidas nessa noite. Manifesta a Tua graça sobre cada um de nós. Manifesta, ó Deus, a revelação da Tua palavra clara, brilhante, aquela verdade que penetra até a divisão da alma e do espírito, que é poderosa, ó Deus, para destruir os cedros do Líbano, Senhor. Aquela voz que fala e estremece toda a terra, Senhor, sobre os nossos corações. Nos rendemos à Tua voz, Senhor. Nos rendemos ao Teu Espírito nessa hora e nessa noite tão especial, tão privilegiada, Senhor, e tão crítica, Senhor, para o nosso destino, para os nossos dias futuros daqui em diante, Senhor. Traz a revelação do conhecimento de Deus, espírito de conhecimento, espírito de revelação, vem sobre nós, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Senhor. Seja grande ou pequeno, somos todos membros do corpo, estamos aguardando a Tua manifestação nesse lugar, esperando ansiosamente pelo Teu mover, Teu agir, Senhor, a cada segundo aqui. Te amamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, queria começar lendo Isaías, capítulo 5. Versículo 1, Isaías capítulo 5, primeiro versículo. Deus, ele fala através do profeta, então tudo isso aqui é Deus falando, tá? Quando ele começa dizendo, agora cantarei ao meu amado cântico, do meu amado, a respeito da sua vinha. Isaías fala aqui a respeito do Senhor, né? O amado dele é o Senhor. E ele diz, o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo.
O outeiro é como se fosse um morro, né? Ele é menor que um morro, né? Até mesmo os geógrafos aí devem me ajudar, né? É difícil de definir a diferença entre o morro e o outeiro, mas seria um relevo, né? Um terreno mais elevado. E ali o meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Versículo 2. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. O lagar é o lugar onde se faz vinho, né? Onde se pisa as uvas para fazer o vinho. Ele esperava que desse boas uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, que é um conjunto de arbustos que protegem a vinha, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro para que seja pisada, torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Por quê? Versículo 7, preste atenção. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei e justiça, e eis aí clamor. Amém. Por mais que essa passagem, né, ela se refira de uma exortação que Deus ele faz ao povo, de que ele fez de tudo o que ele podia, né, para preparar o povo de Israel, é uma profecia contra o próprio povo de Israel, né, da sua rebeldia e da sua desobediência, idolatria. E Deus ele disse que ele preparou o povo de Israel, né, ele faz analogia como se o povo de Israel fosse a vinha dele, né? Então tudo que ele fez, preparou, né, construiu uma torre, um lagar, né, construiu a sebe para proteger, tudo que ele fez para que Israel pudesse ser uma vinha que produzisse, uma videira, né, que produzisse uvas boas para vinho, mas ele disse que ainda assim ela se tornou um lugar de uvas bravas. Apesar da profecia ser direcionada a uma exortação ao povo, mas o que eu queria destacar aqui é a relação que a Bíblia faz, e tem vários textos da Bíblia que faz essa relação, mas eu quis escolher esse, porque eu vou ler mais à frente também. A vinha e ao vinho e ao fruto da videira, né, a uva em si, como algo que simboliza e representa um deleite, um prazer, uma satisfação. Então sempre, ou quase sempre, na maioria das vezes que você vê a Bíblia se referindo a vinho, a uva, a videira, quase sempre ela vai ter esse significado de algo que traz um deleite, um prazer. E no versículo 7, que eu disse para vocês prestarem atenção, ele diz: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá, a planta dileta, ou seja, a planta do deleite do Senhor, a planta preferida dele. Ele faz a analogia, ele fala que o povo é a sua vinha, e ele diz que é o que dá prazer a ele. E foi por isso que ele cuidou, e que ele tentou ao máximo cuidar, né, para crescessem ali boas frutas, boas uvas, porque era o lugar do prazer dele. Ele preparou algo para o deleite dele, que acabou não dando certo, né, mas segundo essa profecia. Mas o que eu quero que você pegue é essa analogia. Muitos já sabem, muitos já estão acostumados a isso. Muitos já entendem, já têm esse entendimento de que quando a gente fala de uva, vinho, na Bíblia, sempre se refere à alegria, a prazer, satisfação. Eu poderia citar outros textos, como eu falei aqui, né, o Salmo 104:14, por exemplo. Davi, ele diz, o salmista, ele diz, ele louva a Deus pelos seus grandes feitos, e no versículo 14 ele diz: você é aquele que criou o vinho para dar alegria ao homem. Né? Mais uma vez, trazendo a
a simbologia, né, do fruto da vide como alegria, como satisfação e prazer. Em 1 Timóteo 5:23, o vinho é referido como um elemento de cura, né? Paulo ele sugere a Timóteo, toma um pouquinho de vinho, porque você está tendo umas enfermidades, está tendo uns problemas de saúde. Eu sei que você está só tomando água, porque Timóteo tinha feito um voto, né, de não tomar vinho, possivelmente um voto nazireu, mas há quem suspeite isso, mas isso não é claro na Bíblia. Aí Paulo fala, mas você está tendo uns problemas de saúde, toma um pouquinho para curar você, né? Um benefício do vinho, né? Provérbios 31:6 fala do vinho como consolo. Enfim, a gente tem João 2, que fala do milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho, né? E sempre se usa esse texto para falar de alegria, de satisfação no casamento. Então, a gente tem esse entendimento. Eu quero iniciar essa ministração, né, trazendo esse entendimento comum a todo mundo, tá, a todos aqui. A Bíblia, né, quase sempre se refere ao vinho. Ela está falando algo que é fonte de prazer e satisfação. E a gente precisa diferenciar prazer de pecado. Porque nem tudo que é prazer é pecado. Normalmente, o que te atrai para pecado são os prazeres. Mas nem sempre o prazer ele é o pecado. Por exemplo, fazer sexo no casamento é prazeroso, não é pecado. No casamento, amém? Amém. Entre outras coisas que a gente pode colocar aqui, e vocês, né, não precisam disso, vocês já são bem crescidinhos, já entendem, né, que prazeres nem sempre são pecados. Mas, apesar de toda essa simbologia do vinho como um deleite e um prazer, a Bíblia também ela tem vários textos que exorta a prática de beber o vinho. Ao mesmo tempo que ela traz como algo, até em muitos momentos como bênção de Deus, né, até como uma simbologia de uma bênção de Deus, uma alegria, uma celebração por algo que Deus fez, a utilização do vinho, né. Ao mesmo tempo, ela também traz como exortação àquele que toma do vinho, né? Por exemplo, eu quero continuar aqui, Isaías 5:11. A gente leu até o versículo 7, eu quero continuar aqui do 11. Ele diz, ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Eu poderia também citar alguns outros textos, né? 1 Timóteo 3:3, ao mesmo tempo que Paulo, eu acabei de citar para vocês que Paulo sugeriu Timóteo a tomar um pouco de vinho. 1 Timóteo 3:3, ele fala, não seja dado ao vinho. Ele fala a respeito dos presbíteros, né, de quem quer seguir o episcopado, ele fala que seja uma pessoa não dada ao vinho. Enfim, e outros textos bíblicos que eu não preciso mais citar. Mas por que ao mesmo tempo que o vinho ele é tratado como uma bênção, um deleite e um prazer, até bênção de Deus, ao mesmo tempo existe uma exortação para ter o cuidado com ele. E até mesmo para não se entregar a ele. E a resposta é bem simples, né? Porque ao mesmo tempo que o vinho ele traz satisfação e prazer, ele também traz embriaguez. E o tema da ministração hoje é embriaguez versus sobriedade. Eu quero falar com vocês sobre embriaguez e sobriedade. E eu dei uma pesquisada sobre os efeitos do vinho, né, de qualquer outra bebida alcoólica forte, né, no corpo humano. E aos biólogos aqui, se eu falar alguma coisa errada, alguma fake news, por favor, me corrija, me exorte. Mas
aqui diz o seguinte: inicialmente, ao tomar uma bebida alcoólica, né, como o vinho, ele diz que esse álcool ele sobe até alguma parte do sistema nervoso central, e ele diz que esse órgão transforma o álcool em ácido acético, que é utilizado para gerar energia nas células. Isso nos confere a nós, inicialmente, assim que a gente ingere o álcool, inicialmente, uma sensação de bem-estar, por essa energia que ele produz. Aos poucos, ele vai chegando aos neurônios e inibe de forma sutil a troca de alguns neurotransmissores. Ele inibe, por exemplo, a sua inibição. Ele inibe a inibição. E a pessoa fica desinibida, né? Inibe também a euforia. Não, desculpa. É isso mesmo. O que gera a desinibição e a euforia, né? E, consequentemente, uma maior sociabilidade. A pessoa fica muito mais falante. Então, risonha, né? Alegre, engraçada. Então, inicialmente, o vinho ele vai trazendo um bem-estar, um benefício, a pessoa vai se sentindo mais confiante. Normalmente, a pessoa fica muito falante. Ao ser ingerido, né, ele libera também no cérebro alguns neurotransmissores como dopamina e serotonina, que ativam as regiões cerebrais de prazer e bem-estar. Mais uma situação que é você ingerir, né, bebida alcoólica, te dá primeiro aquela sensação de prazer e satisfação. E de recompensa. Bom, devido a essa liberação exacerbada, ocorrem mudanças fisiológicas no organismo, como a sensação de bem-estar, relaxamento, desinibição e euforia. Em pequenas concentrações, por exemplo, no início, quando uma pessoa inicia a ingerir bebida alcoólica, ela também traz todas essas sensações. É o que chamamos de inibir a inibição. Bom, vou avançar aqui porque isso daí já está repetindo. E, ao mesmo tempo, ao dificultar os neurotransmissores que os neurotransmissores se desloquem entre eles, causa também uma certa lentidão nas ações, que a partir daí é o que se chama de embriaguez. E essa lentidão também, né, traz aquela sensação de calmaria, né, muitas vezes. Vamos lá. Bom, até esse momento, euforia e desinibição também podem ocorrer. Também há a possibilidade de ocorrer comportamento violento, imprudência e dificuldade de avaliar os riscos. Alguns indivíduos podem disparar em crise de ansiedade, delírio persecutório, depressão e ataque epilético, entre outros problemas. Então, apesar dele trazer uma sensação de prazer, bem-estar e confiança, ele também pode fazer um efeito reverso e causar uma agressividade, uma depressão, uma ansiedade. Ok. Isso tudo em doses menores. À medida que se bebe mais, somam-se os efeitos do que chamamos de depressores do álcool. Depressor no sentido de anular as atividades neurais dos neurônios. Daí teremos sinais iniciais de sonolência, uma tendência a dormir, sedação, que retira a excitação, que antes ele estava ali empolgado, excitado, de repente ele vai perdendo isso, vai sedando. Lentidão do pensamento nas atividades cognitivas, de atenção e memória. Se a ingestão continuar, poderá ocorrer até um apagão neural. Uma dose será tão alta que atingirá uma grande parcela dos neurônios. O resultado final é de intensa sedação e um pré-coma, que se sobrepõe aos efeitos iniciais de desinibição e euforia. Num grau mais extremo, o álcool reduz a atividade de neurônios, que controlam até a respiração, e a pessoa pode ter uma parada respiratória, que pode até ser fatal. Se o sujeito que abusou da bebida superar todos esses efeitos e chegar vivo no outro dia, ele ainda vai sentir o efeito, né, quando voltar a consequência, a volta nefasta do etanol, que pode trazer
algumas consequências que alguns juram nunca mais beber, que é a famosa ressaca, que causam, né, alguns efeitos como vermelhidão no rosto, dor de cabeça, enjoo e até taquicardia. Ou seja, inicialmente, bem-estar. O vinho ele traz porque a simbologia dele é essa, satisfação, prazer e alegria. Mas ao fim, ao chegar a uma embriaguez, ele traz o que a gente chama de perda da sobriedade. E até mesmo fraqueza física. E é exatamente por essa razão, a perda da sobriedade, que a Bíblia ela exorta sobre a prática de consumir o vinho. Ao mesmo tempo que o vinho é apresentado como uma bênção, uma fonte de prazer, ela é exortado a não realizar o seu consumo, exatamente por trazer a perda da sobriedade. Porque sobriedade, irmãos, sobriedade, diga comigo, sobriedade. Diga vigilância. É a característica que Jesus mais exorta, uma das mais ao cristão, a todo crente. Por exemplo, 1 Pedro 5,8, sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. 1 Coríntios 15, 32. A Bíblia exorta. Paulo ele diz, se como homem eu lutei em Éfeso, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo estava discutindo aqui com alguns irmãos que não acreditavam na ressurreição. Não, esse negócio de ressurreição não existe. Aí Paulo ele diz, se não existe, por que eu lutei em Éfeso com feras? Por que eu tenho me sacrificado em favor do Evangelho? Por que eu tenho que me santificar? Se não há ressurreição, comamos e bebamos. Afinal de contas, quando você morrer, acabou tudo. E ele diz, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Eu digo isso para vossa vergonha. A perda da sobriedade para o cristão, a perda de um estado de vigilância, ele não é o pecado em si, mas ele te coloca num estado vulnerável para que o diabo e o pecado envolvam o teu coração. Tem muita gente que fala, por que eu não consigo parar de pecar? Eu tento, luto e eu não consigo parar de pecar. A resposta que Jesus ele dá, que ele traz para te dar essa força para vencer o pecado e o diabo, é a sobriedade, a vigilância. E o problema é que a gente anda muito embriagado. E alguns estão pensando, não, eu não bebo, irmão. Eu não bebo, nunca fiquei embriagado. Ou já fiquei, né? Mas hoje eu não fico mais. Mano. Eu sou crente, me respeita, né? O que você está falando aí? Entenda, o vinho, ele tem essa simbologia bíblica meio controversa, né? Ao mesmo tempo que ele não é um pecado, ele não é a simbologia dele, né? Ele não traz a simbologia de pecado, traz a simbologia de prazer, satisfação, bênçãos de Deus até. Inclusive o próprio Noé, quando ele é liberto do dilúvio, Noé sobrevive ao dilúvio após mais de 200 dias, né, 40 dias e 40 noites de chuva, 150 dias esperando as águas baixarem, mais um tempinho até ele conseguir chegar. Ele vê aquela destruição total na terra, após dilúvio, ele olha para ele mesmo, a família dele, e fala, Deus, você me salvou. Ele é envolvido de tamanha graça. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz é construir uma vinha. Está escrito lá, em Gênesis. Construir uma vinha, produzir uvas, produzir vinho, e se alegrar e celebrar pela bênção de Deus, de ter livrado ele e a sua família. Ao mesmo tempo que
que a Bíblia ela fala isso, ela traz esse alerta do vinho como uma possível ferramenta que vai tirar a tua sobriedade, a tua vigilância no Senhor, o teu discernimento. Porque como é que fica uma pessoa embriagada, né? Perda de visão, perda de discernimento, sem noção, fala a coisa errada na hora errada, né? Sabedoria vai lá para baixo, equilíbrio, perda do equilíbrio. Então, por si só, ele não é o pecado. E eu quero repetir isso, porque o que eu quero falar hoje é sobre isso. É aquilo que não é pecado. Porque eu chegar aqui para falar para vocês, irmãos, olha, não consome pornografia não, que é pecado. É óbvio, né? É óbvio que é pecado, todo mundo sabe disso. Não trai tua esposa não, que é pecado. Eu quero trazer para vocês, né, exatamente aquilo que não é pecado, mas que tem embriagado o nosso coração e tirado de nós a sobriedade. Entenda que a analogia do vinho na Bíblia, ela não é exclusiva para bebidas. É por isso que eu falei, talvez alguém diga aqui, eu não bebo, irmão, o que você está falando aí? Isso não é para mim, não. É para você e é para mim também. Porque a analogia da embriaguez do vinho, quando a Bíblia fala de se embriagar, ela não está falando apenas da bebida em si. Se a gente vê, por exemplo, Lucas 21, 34... Vou ver que é mais rápido aí. Perdi. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Para quê? Para que o dia não venha sobre vós repentinamente. Então, Jesus está exortando aqui aos discípulos sobre vigilância e sobriedade, porque ele diz, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, você não seja pego de surpresa. E ele fala de embriaguez, e ele fala até relacionando a cuidados dessa vida, né? As preocupações desse mundo. Ele relaciona a embriaguez até com preocupações desse mundo. Porque esse efeito de embriaguez, irmãos, a gente não acontece com a gente só quando a gente toma uma dose de alguma bebida alcoólica forte. Existem prazeres em nossas vidas que não são por si só pecados, né, sobre nós. Esse é o curso da estratégia do diabo e do mundo sobre nós. Ele não te atrai diretamente com o pecado, ele te atrai com os prazeres. Em primeiro lugar, ele te embriaga, ele te sobrecarrega de satisfações e prazeres. E à medida que você está ali, sem vigilância e sem sobriedade, a rasteira é dada. Então, o alerta que eu quero trazer essa noite é sobre a perda da sobriedade. No texto de Isaías 5:11, que a gente leu, ele diz, ai dos homens que se embebedam de manhã. Ele fala, harpa, flauta, tamborins, instrumentos, né, que representavam, que eram utilizados para tocar músicas de celebração na época, né, estão na sua mesa junto com o vinho, alegria e celebração. Vocês estão felizes? Que bom, a bênção do Senhor, né, glória a Deus. Mas vocês não têm percebido e não têm visto a obra do Senhor. Se esqueceram da obra do Senhor. Existem coisas na nossa vida que nos atraem, nos satisfazem, e elas cegam e nos fazem esquecer da obra do Senhor. Pode até ser uma bênção de Deus, como eu falei aqui de Noé. Noé recebeu uma bênção de Deus, fez uma vinha, celebrou e se embriagou. Você continua lendo a história lá, viu que ele ficou embriagado e ficou nu, exposto à sua vergonha diante dos seus filhos e das suas noras. Acontece o episódio até
por causa de tudo isso, acaba que um dos filhos de Noé recebe uma maldição. Tudo porque uma bênção se tornou uma perda de sobriedade e vigilância, embriaguez, né? Para um homem íntegro, né, diante de Deus, que era Noé. Um homem que Deus escolheu entre toda a humanidade para sobreviver ao dilúvio, e preparar a arca e salvar os animais, né, e ele escolheu para ser o responsável por construir e reconstruir a sociedade. Pode ser um entretenimento. Tem uma frase de um irmão, de um profeta, eu considero ele como um profeta, chamado Leonard Ravenhill, que ele diz: o entretenimento, preste atenção, irmão, não sei se você concorda, mas ele diz o seguinte: o entretenimento é o substituto do diabo para a alegria. Podem ser distrações, são distrações no geral, né? Como Jesus exorta a Marta: Marta, Marta, você anda distraída com muitas coisas. Tem um bispo Clemente, um bispo de Roma do primeiro século, né? A igreja do primeiro século, a igreja romana do primeiro século, né? Ainda, enfim, mas enfim, um bispo de Roma da igreja do primeiro século, ele fala uma frase muito forte, muito verdadeira. Ele diz: tomem cuidado, amados, para que as múltiplas bênçãos não se tornem na vossa condenação. O que pode acontecer se não levarmos uma vida digna dele, se não vivermos em harmonia e se deixarmos de fazer o que é bom e agradável a ele. Então, o que podem ser embriaguez na nossa vida? Uma coisa que eu já falei aqui, né, são os prazeres, o entretenimento. Tem gente que está embriagado com o Instagram, né? Tem gente que está embriagado com o YouTube, tem gente que está embriagado com o Netflix, né? Com o Facebook. Tem gente que está embriagado com jogos, videogame, né? Filmes e séries. Tem gente que se embriaga com tudo aquilo que te traz uma satisfação, um prazer, o entretenimento. Ah, é pecado, irmão? Você vai fazer isso? Não, não é pecado. Exatamente, eu não estou falando aqui do que é pecado. Eu estou falando daquilo que tira a nossa sobriedade. Quantos já foram até 2 da manhã, deitado ali no Instagram, e quando percebeu, eita, já é 2 da manhã? Quantos já viraram à noite assistindo, maratonando alguma série? Agora, quantas vezes você fez isso para orar e ler a Bíblia? Isso é um sinal de que algo tem te embriagado, que algo tem consumido o teu coração. Primeira vez que você usa a sensação de prazer e satisfação. Ai, que legal, ver a vida dos outros aqui, ler uns posts aqui, uns vídeos legais. Pois aquilo vai te dominando. E por quê? Veja, imagine uma pessoa aqui que passou o dia de hoje no Instagram, né, no YouTube, nas redes sociais, assistindo um filme, ela está aqui. E aqui do outro lado tem uma outra pessoa que desligou a TV em casa e passou o dia orando, lendo a Bíblia, se consagrando ao Senhor, né, resolveu não se satisfazer com aqueles entretenimentos, que não são pecado, mas ele fez: eu não vou fazer, vou me consagrar ao Senhor e buscar Ele. E os dois estão aqui, assim como eu e você, somos todos iguais diante de Deus, né, e o diabo vem para tentar, né, alguma tentação, algum pecado, está ali para tentar os dois. Qualquer pecado, tipo de pecado que seja. Ambos podem renunciar ao pecado. Até aquele irmão que está ali, que passou o dia todo sem orar, passou o dia todo só entregue ao entretenimento. Ele pode olhar o pecado e dizer: não quero. Ele pode conseguir. E eu e você, quando vivemos assim, a gente consegue, dia após dia, né? Diz: não faz o pecado. Agora entenda que acontece que, por mais que tais coisas, elas não sejam pecados por si só, mas elas são prazeres de onde? Prazeres de quem? Da carne.
Às vezes a gente utiliza o termo prazeres da carne para se falar algo que é pecaminoso. Não. Por que você... Quem gosta de sushi aqui? É prazeroso comer sushi? É bom ou não é? Esse é um prazer de quem? Da sua carne, irmão. Do teu espírito que não é, porque teu espírito não ele não ingere, exato, ele não ingere peixe cru. Quando Paulo ele faz aquelas diversas exortações lá em Romanos 8, 7 e 8, sobre a luta do pecado da carne, né? Ele fala da inclinação para a carne, né, que produz morte, a inclinação para o espírito produz vida. Em Gálatas, quando ele fala de uma luta, uma guerra que há entre a carne e o espírito, ele sempre faz esse alerta, essa exortação a mortificar a carne. Esse é o ponto. A conclusão que Paulo chega, ele diz, irmãos, a gente tem que mortificar a carne. Aí eu te pergunto, quando você satisfaz um prazer da sua carne, ainda que não seja pecado, você está mortificando ela ou vivificando ela? Vivificando não é pecado, mas você está tornando a sua carne mais viva, mais forte. E os dois, eles podem renunciar ao pecado, mas fatalmente, quem um dia, mais cedo ou mais tarde, vai acabar sofrendo a rasteira, é o que não anda sóbrio e vigilante, aquele que está aqui distraído, né? Embriagado, está sem discernimento, não está percebendo o que está acontecendo. Inevitavelmente, esse aí é quem vai sofrer a rasteira. Por isso que Pedro ele diz, né, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. É para que você não receba a rasteira dele, para que você não seja golpeado pelos seus dardos vis. Seja sóbrio. Pode ser uma prosperidade financeira. Tem 2 exemplos bíblicos de irmãos que foram, de irmãos, né? De homens que foram seduzidos pela prosperidade financeira. Um é o rei Uzias, está escrito em 2 Crônicas 26:15. Deus ele diz, eu o abençoei com riquezas. Está escrito isso lá. O rei Uzias, eu o abençoei com riquezas. É uma bênção de Deus. Aí no versículo mais à frente diz, mas Uzias se engrandeceu no seu coração. Acaso poderá algo que é bênção tornar-se em maldição? Né? A própria pergunta que Paulo ele faz a respeito da lei. Aquilo que me é bênção se transforma em maldição. A riqueza é um vinho que Uzias provou e gostou. Aquela sensação de prazer e bem-estar vai te dominando. E você não consegue parar. E Uzias não conseguiu, e ele se engrandeceu. A gente tem Salomão, que foi também, Deus ele deu a ele, né, foi a ministração, acho que domingo passado, né, foi domingo retrasado, não sei, passado, que Deus ele disse, eu vou te abençoar como a nenhum outro homem antes de ti, nem depois de ti, e deu riquezas para ele. Salomão, em momento da vida, desandou completamente, e ele fala, eu provei de tudo nessa vida, eu fiz de tudo que existe debaixo do céu, que o homem pode fazer, eu fiz. E tudo foi vaidade, vaidade. Ele foi embriagado com tamanha riqueza que ele tinha nas mãos para poder fazer o que ele quisesse. Que lhe envolveu o seu coração. Pode ser uma posse, uma posição, um sucesso. No livro de 3 João 9:10, João ele exorta a respeito de um homem chamado Diótrefes, que ele diz, eu fui enviar alguns, mas Diótrefes não queria que ninguém falasse, que ninguém fizesse nada. Diótrefes era um líder da igreja, irmão. Era um líder. Não sei se um pastor ou algo desse tipo, ele era um líder. Ele não deixou João nem enviar ninguém para lá. A Bíblia diz porque ele não queria
ele não queria. Ele fala, isso aqui é meu, ninguém toca. Né? O ministério é meu, a célula é minha, né? A igreja é minha. Tem um pastor que diz, você morreu por ela, para ela ser sua, por acaso entregou na cruz, para ela ser sua? Você, líder, ela se entregou na cruz pelos seus liderados, para dizer que eles são seus? Né? A posição nos embriaga, a gente gosta de ser chamado de, meu pai, meu mestre, meu líder, a gente se sente bem. E a gente vai se embriagando com aquilo e perdendo a sobriedade, o discernimento, o entendimento. O sucesso ministerial muitas vezes tira de nós a sensação da necessidade de vigiar. É como a história de Sansão, que eu já até falei para vocês. Né? Mas está dando certo. Né? Sansão foi lá, ele não podia tocar em morto, porque ele era um nazireu. Ele tocou no morto, matou. Mais do que tocou, ele matou. Né? Segundo a lei, ele tinha que voltar ao sacerdote e raspar seu cabelo, mas ele não voltou. Ele não fez isso. Aí ele foi para o próximo e matou de novo, continuava forte. Está dando certo. Deus não tirou o meu poder, a minha força. Eu prego, é uma bênção, né? Se converte 20. Todo mundo cai na unção, no fim todo mundo diz uma bênção. O sucesso ministerial também vai tirando de nós, não só ministerial, pessoal, profissional, vai tirando de você a necessidade de vigilância. Quando você estava ali na necessidade, na pobreza extrema, você se ajoelhava, buscava o Senhor dia e noite. Está tudo dando certo, você esquece de buscar o Senhor. Porque você está embriagado e preocupado ali só com o fazer, naquele teu sucesso ministerial. O ativismo ministerial, ele também é, né, uma consequência disso aí. Pode ser também uma embriaguez, que é a própria história de Marta, que eu falei aqui para vocês. Né? Marta, você está distraída com muitos afazeres. A exortação que a carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse 2:2 diz, né? Conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço o teu trabalho, que você tem trabalhado pelo Senhor, você tem feito muitas obras, muitas ações. E até que você odeia as obras dos nicolaítas. Ele reconhece todo o teu trabalho, mas ele diz, mas tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Muito trabalhar para o Senhor, embriaga às vezes também. Você vai perdendo a sobriedade, vai perdendo a noção do que importa. A sua visão vai ficando obscura, turva. É o texto de Isaías que ele diz, vocês estão celebrando na casa, festejando com vinhos, harpas e liras, e não estão vendo a obra do Senhor, o que o Senhor está dizendo. O Luciano Subirá, ele até diz que até a família, ele pode ser uma fonte de embriaguez. No sentido de relacionamentos no geral, paixões. Pessoas que idolatram outras pessoas. Né? Foi a exortação que Jesus ele fala em Lucas 14:26. Quem amar esposa, mãe, pai, filho e filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Namorados que acordam de 5 da manhã para falar com a namorada, né, para se encontrar, para chegar cedo em algum encontro. Mas que não faz para buscar o Senhor e a sua face. Esse é clássico, né? Casos de namoro são clássicos, né? Quantos homens, jovens e adolescentes de Deus vocês aqui não conhecem, ou talvez foi com a sua própria vida, começou a namorar. Quantos casos desses você não conhece?
começou a querer só se preocupar em ir para a casa da namorada, e embriagou o seu coração com aquela satisfação e aquele prazer que ele tem, que não é pecado. Quer dizer, pode se tornar um pecado, né? Você sabe quando se torna um pecado, mas que a princípio não é um pecado. Está lá, é sua namorada. É sua namorada, o que tem de mais você passear, está com ela, né? Mas você não percebe que você está esquecendo do Senhor, está perdendo a sobriedade. Enfim, irmãos, eu acho que já deu para entender, né? O ponto cerne aqui que eu quero trazer para vocês. E a pergunta é, o que tem embriagado o teu coração, tem tomado conta dele? Que prazer e satisfação você tem se entregado ao ponto de te dominar? E que tem tirado a sobriedade? Talvez você que se questione, por que eu não consigo parar de cometer um pecado? É porque tem algo que tem te embriagado e tirado a tua sobriedade, a tua vigilância. Algo que não é pecado. Você faz porque não é pecado. Mas no dia que o pecado vem, você não está sóbrio o suficiente, nem vigilante o suficiente para identificá-lo, para discernir o que está acontecendo. Então, irmão, para evitar esse estado de embriaguez, para evitar que você caia no estado de falta de sobriedade, de falta de vigilância, o que fazer? O que fazer? Aí a gente, meu irmão, não tem para onde. A gente vai para o básico de tudo e de sempre. Você vai ter que jejuar, você vai ter que orar, irmão. Você vai ter que renunciar, sacrificar. O irmão Charles Spurgeon, ele diz, o objetivo da pregação, sabe por que a gente prega? Para te provocar a orar. Esse é o objetivo. A gente tem mais de 1000 temas de mensagens. A gente fala sobre fé, né, sobre santidade, sobre embriaguez, sobriedade, amor, fidelidade, glória, a presença de Deus, dízimo, oferta. O objetivo é o quê? Fazer com que você ore mais. Todos eles. Se você ora mais, você está mais perto de Deus. A tua carne está mais fraca, o Espírito toma conta da sua vida, e aí você vai andar em santidade, em fidelidade, em retidão, vai dar o dízimo. Não vai ficar questionando se tem que dar ou não. Vai louvar o Senhor. Você vai ser um cristão fiel e verdadeiro. Mas tem alguns textos que se referem a isso. Efésios 5:15. Eu quero ler esse texto. Interessante que antes de Efésios 5:15, os versículos anteriores, o escritor está alertando sobre as obras das trevas. Ele está dizendo, o mundo está uma loucura, as pessoas estão mais, está tudo acontecendo, tudo de errado acontecendo no mundo. Aí ele diz, portanto, Efésios 5:15, vede prudentemente como andais. Ele está dizendo, olha, o mundo está pegando fogo aí, tudo que é de errado acontecendo. As obras das trevas estão se espalhando. Então, veja prudentemente como você anda, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmão, questão de rede social, por exemplo, é uma questão de remir seu tempo. Isso te tira a produtividade até de trabalho. Tem gente que sabe aqui, quem trabalha em computador sabe. Eu sei disso, eu já passei por isso. Ainda é uma luta na minha vida. Eu trabalho com computador. Até minha produtividade no trabalho ela é reduzida. É uma questão de remir o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos. Mas procurais compreender qual é a vontade do Senhor. A Bíblia alerta a gente ter uma vida entregue às distrações e ao entretenimento como a insensatez, como uma loucura. Irmãos, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, né? Qual foi
o erro das 5 loucas. O que tinha de errado nelas? O que você tira dali da história que demonstra um sinal de loucura nelas, de falta de sabedoria, de alguma coisa desse tipo? Qual é a loucura delas? A loucura delas é: vocês não estão comprando óleo para manter a lâmpada acesa, o noivo está chegando. A loucura delas era não estarem vigilantes. É insensato. Jesus está voltando, amém, irmãos? É insensato andarmos embriagados, sabendo que Ele está voltando. É como se Ele estivesse dizendo: você não raciocina não, irmão? Você está doido? Ele está voltando, você está perdendo tempo com distrações, né, dando bobeira ali para Satanás, tomando seu vinho, as festas ali, com risco de ficar embriagado. Isso é loucura, irmão. É como se ele estivesse dizendo isso para nós. E ele continua. Tira não, irmão. 5:17, 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Interessante que ele não fala: vos embriagueis com o Espírito Santo. É um termo que o crente usa, né? Embriagar do Espírito. Mas a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito. Porque a embriaguez, ela é um estado de perda de sobriedade. Os dois são se encher, porque você se embriaga quando você se enche do vinho. Os dois falam de uma dose exagerada de algo, né? Só que quando você se enche do Espírito, você não perde a sobriedade. Você se torna mais sóbrio e vigilante, mais capaz de discernir os tempos e o que está acontecendo à tua volta. É por isso que ele não usa o termo embriaguez. Ele fala: enchei-vos do Espírito. Você fica mais forte, mais vigilante, mais equilibrado. Todo crente já passou por uma situação que tem uma vida de oração, sei lá, um exemplo clássico: eu me iro, né? Se alguém fala mais alto comigo, eu não aceito não, eu respondo gritando também. Aí um dia você orou, buscou o Senhor, passou 2 horas de oração, aí alguém falou duro com você, aí você fez: não, calma, irmão, vem cá, vamos conversar. Aí você mesmo se assustou com a sua atitude, você fez: nossa, né? Todo mundo já passou por algo aqui, porque você estava cheio do Espírito, irmão. É simplesmente isso. Gálatas 5,16, né? Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da sua carne. Se embriagar com as coisas dessa vida, mesmo as que não são pecado, com vinho, é o oposto de se encher do Espírito. Estou concluindo. Vocês já entenderam todo o cerne da mensagem? Mas eu quero terminar lendo Mateus 26, 40. Que, voltando para os discípulos, Jesus chama os discípulos para orar com ele, no Getsêmani. Chama 3 dos discípulos, e voltando para os discípulos, achou dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora vocês podem vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então entenda que a sobriedade é uma questão de não te fazer cair na tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para finalizar, eu quero ler Números 6. Eu tenho que terminar com esse texto. Quem sabe do que trata Número 6? Não é possível, irmãos. Vou ter que pregar mais sobre ele.
Ninguém? Uma pista? Nazireu. É o Nazireu. Mas o pastor não vale não, tinha que ser outra pessoa. Número 6, 3. Abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte. Nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até a casca. Todos os dias do seu voto nazireado. Bom, aí já fala de outra coisa. O nazireu era aquele homem ou mulher que queria se consagrar a Deus. E ele dizia, para me consagrar ao Senhor, eu não vou dar um gole de vinho, não vou chegar perto da uva. Esse é o alvo. Esse é o alvo. Não, irmão, mas não é pecado. Eu sei que não é pecado. Mas para eu não correr o risco de não estar sóbrio e de pecar contra o meu Senhor, eu vou dizer não. Imagina você, uma vida sem Netflix, sem Instagram. Alguém vai pensar, não, é meu trabalho, ok. Sem qualquer coisa que te traz distração. Por que isso, irmão? Ah, isso aí é exagerar demais, aí é porque eu sou nazireu e quero me consagrar ao Senhor. Ah, exagerado demais, pode ser, irmão. Mas pode ter certeza, quando a tentação bater na sua porta, aquele que não se consagrou é o primeiro que vai tomar a rasteira. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e orar. O que eu quero essa noite é mudar a tua visão e a forma como você luta contra o pecado e contra o diabo. O coração de uma pessoa como um nazireu, ela não está preocupada até onde eu posso ir que não seja pecado. Porque até onde você pode ir que não seja pecado, você vai, e você não vai pecar. Mas você pode perder um estado de vigilância e de sobriedade em Deus. O coração nazireu está dizendo, até onde eu posso me consagrar ao Senhor, até onde eu posso me dar a Ele, o que é que eu posso me retirar e remover da minha vida? Que vinho eu posso tirar, por mais saboroso e prazeroso que seja? Aí ele abre os olhos e diz, tá bom, tá gostoso isso aqui, tá legal, a bênção de Deus, obrigado, Senhor, mas eu não vou deixar isso invadir meu coração, tomar conta dele e me cegar, tirar de mim a sobriedade. Seja o que for, de todos esses exemplos que eu já citei aqui durante a ministração. Não quero mais que você lute contra o pecado, preocupado o que é ou não é pecado, mas preocupado com o que você pode dar em consagração ao Senhor, aquilo que não é pecado, que você pode dar em consagração ao Senhor. Por isso que Jesus ele diz, existem caixas de demônios que só saem com forma de jejum e oração. Porque é uma consagração tão forte na tua vida, jejum e oração, que quando o diabo vem, porque é o cumprimento de 1 Pedro, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor, né, buscando a quem tragar. É o cumprimento disso. O jejum e a oração te faz ficar vigilante. Você está renunciando. Coisas que satisfazem, trazem prazer ao seu coração. E está pensando em Deus, na obra dEle. Está ouvindo Ele falar. Ele vai te exortar, Ele vai te dizer o que está errado, aí você vai conseguir consertar. Agora, se você está aqui, uma vez eu falei para o meu filho. O meu filho chegou para mim e fez, papai, eu quero ouvir Deus. Eu nunca ouvia Deus, eu queria ouvir a voz de Deus. Eu falei, filho, o que é que você fez ontem o dia todo? Assisti televisão, eu joguei no celular. Como é que você quer ouvir Deus se você está assistindo televisão jogando celular? Só que isso vale, isso só se encaixa para o meu filho, irmão. Aí te diz, eu não consigo ouvir a Deus, eu queria saber o meu chamado, eu não consigo parar de pecar. Porque você está distraído o tempo todo, irmão.
Você e eu. Estou falando você porque eu estou com o microfone. Né? Quem está com o microfone pode falar. Você. O microfone está na minha mão, vocês têm que aguentar, né? Deu porque quis, viu, pastor, para minha mão. Mas eu tendo essa exortação é para a minha vida, irmão. Eu estou pensando nisso aqui há muito tempo. Antes do pastor falar, vai ministrar tal domingo lá. Isso tem incomodado o meu coração, a minha própria vida. Então a gente precisa mudar a forma como a gente luta, como cristão, a nossa luta cristã, contra o diabo, o mundo e o pecado. Não é sobre o que é, o que pode e o que não pode. É o que pode que você pode renunciar. É orar mais, é jejuar mais, é ler mais a Bíblia. É simples. A gente fala a mesma coisa há tanto tempo. A gente fala de outros textos, outros assuntos, mas converge sempre para o mesmo objetivo final. Mas eu creio que Deus está levantando nazireus em nosso meio. Amém? Amém. Está levantando pessoas que entendem isso, que abrem os olhos, que são sóbrios, sensatos, sábios, que conseguem discernir todas as coisas e que têm disposição no coração a sacrificar para o Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. E eu creio que toda a mensagem dessa noite, ela é a tua vontade, a tua palavra. Eu tive o cuidado e tentei, ó Deus, não sair do que está escrito. Eu te peço perdão se algum entendimento equivocado, se alguma revelação errada eu tentei trazer essa noite. Mas eu entendo uma coisa, ó Deus, que o homem ele pode trazer o conhecimento a nível humano, mas a revelação que convence o homem, só o teu Espírito ele pode trazer. E nós queremos ficar nesse momento, vigilantes e sóbrios, atentos, com os ouvidos abertos, Senhor, e não tampados, para ouvir a tua voz, o teu Espírito, Senhor, passear em nosso meio, porque nós queremos nos encher dele, Senhor. Eu preciso ser renovado, enchido, revestido de poder do teu Espírito, Senhor, dia após dia, Senhor. Passei em nosso meio, Espírito da vida, e crava a tua vontade em nossos corações, a tua verdade. Traz o entendimento, fala aos corações, a tua vontade, aquilo que você requer de nós. O que queres de mim, ó Deus? O que queres de nós, ó Deus? Nós somos teus servos, teus seguidores e prometemos te servir e te seguir. O que queres de nós, Senhor? Dilata o nosso coração, Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, Espírito. Se estamos tão distraídos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Faz ecoar em nosso coração. Eu já estou deitado, arrumado. Voltarei a me levantar mais uma vez. Atrai-nos a Ti, amado das nossas almas. Faz-nos entender que o Teu Espírito, que a Tua graça, que o Teu amor é melhor do que o vinho. Do Teu amor me lembrarei mais do que do vinho. Disse a noiva ao noivo. Do Teu amor me lembrarei mais do que do vinho. Que a Tua graça é melhor do que a vida. Ele pode trazer prazer, satisfação, pode ser uma bênção em nossas vidas, mas ok, eu tomo o que eu tenho que tomar, eu me envolvo no que eu tenho que me envolver,
mas eu tenho que ser sóbrio o suficiente, capaz o suficiente de dizer até aqui, tá bom, agora eu vou me encher do Espírito de Deus, que é quem eu devo andar dia e noite, noite e dia, é quem deve me tomar e me possuir todos os dias de minha vida, para que eu possa andar em retidão, em justiça e santidade diante de Deus, cumprir o meu propósito e o meu destino, ser santo e íntegro. Que a comunhão do Espírito seja conosco todos os dias de nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, porque passamos mais tempo na televisão do que lendo a palavra, porque passamos mais tempo no celular do que de oração, porque comemos mais guloseimas e delícias da carne e até gastando dinheiro que não temos do que fazemos jejum, Senhor. Perdoa-nos que passamos mais tempo conversando e pesquisando coisas sobre os nossos ídolos, as pessoas que amamos, que somos apaixonadas, do que em comunhão com aquele que dizemos ser o amado das nossas almas, o nosso noivo, que está preparando as bodas para o grande dia, onde nós cantamos, eu me casarei com o Cordeiro. Nós passamos mais tempo com outros amores, ó Deus, e outras paixões. Perdoa-nos, ó Deus, porque o amor à riqueza tem tomado conta do nosso entendimento, do nosso raciocínio, do nosso esforço, da nossa labuta, porque queremos sentir a sensação do prazer de ter, de poder comprar, mais do que damos oferta aos irmãos e satisfazemos as necessidades uns dos outros. Queremos ajuntar mais tesouros nos céus do que abençoar aquele necessitado, Deus. E todas essas coisas, Deus, talvez nenhuma por si só é pecado. Romanos 14:14, estou convencido de que nada por si só é pecado, mas se tornam como embriaguez das nossas almas, do nosso corpo, nos distraem, tiram de nós aquilo que importa. Uma coisa só importa, uma coisa só importa, Marta, uma coisa só. Faz-nos mudar, ó Deus, nos ajuda a mudar a forma como temos lutado e como temos entendido a luta contra o pecado até os dias de hoje. O problema não é quando eu estou de frente ao pecado, o problema é como eu estou quando estou de frente do pecado. Se eu estou fraco, se eu estou sem sobriedade, se eu estou com a visão obscurecida por tanto vinho que eu bebi, e eu serei nocauteado na certa, mais cedo ou mais tarde, porque não há vigor, não há, ó Deus, não há reflexo em alguém embriagado, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, Senhor. Abre os nossos olhos, leva-nos além em Ti, leva-nos além no entendimento, no discernimento. Faz uma igreja mais viva, mais avivada, mais forte, mais vibrante, que sacrifica mais, que renuncia mais. Suscita em nosso meio os profetas e os nazireus. Suscita, chama dos nossos filhos profetas e dos nossos jovens nazireus, Senhor. Mas eu lembro da reclamação do profeta: mas vós deste vinho a beber aos vossos nazireus.
E é óbvio que ele não fala da bebida em si. Mas de tudo aquilo que tira os nossos olhos da tua obra. Ai daqueles que já amanhecem um dia se embebedando com vinho, e na sua mesa tem flauta, harpa, tamborim e vinho, e se esquecem da obra do Senhor. Amanhã ao acordar, Senhor, oh Deus, amanhã ao acordar, qual será a primeira coisa que vamos beber? O vinho, ou seja, o nosso celular, ou seja, a nossa TV, ou será do teu Espírito, a água que é viva, a água da vida? Que será o nosso primeiro ato? Ai daqueles que amanhecem já bebendo vinho. Sejam sóbrios e vigilantes, para não acontecer que as consequências da embriaguez, as preocupações dessa vida, tirem a vigilância do seu coração. Nos arrependemos diante de Ti, Espírito Santo, e Te pedimos, enche-nos de Ti, enche-nos de Ti, e nos faz entender que o que eu me enchi hoje vai me servir para ficar sóbrio hoje. Amanhã eu preciso me encher mais de Ti, para ficar sóbrio amanhã, e vigilante todos os dias, Senhor, para não ser pego de surpresa. A verdadeira noiva do Senhor não será pega de surpresa, não será pega de surpresa, porque ela já está aguardando o amado da sua alma, ela já está adornada e esperando a sua chegada, consagrando-se a Ele, se adornando a Ele. E quando Ele vier, já é o evento aguardado e esperado por ela. Maranata, a hora vem, Senhor. Mas santifica-nos, Senhor, para que estejamos prontos quando você chegar, quando a trombeta soar. Maranata, a hora vem, Senhor.